Fala pessoal, meu nome é Raul Almeida e sejam bem-vindos à aula 4 do curso de Java para FRC. Hoje o tópico que nós vamos falar é sobre Command Base para FRC, tá? Então, primeiro de tudo, o que é o Command Base e por que nós deveríamos utilizá-lo? O Command Base é uma forma de escrever o código, ele é uma forma mais organizada, uma forma a qual divide aquelas coisas que nós fizemos no robot.java nas aulas passadas em classes divididas, né, em pastas divididas. E, bom, por que nós deveríamos fazer isso? Por que não simplesmente colocar tudo no arquivo só? Dentro do código, né, nós precisamos ter um código muito enxuto, né, um código muito claro, algo que seja organizado, certo? Algo que tenha uma facilidade para ser mantido, né? Então você conseguir dar manutenção àquele código. E você precisa também evitar conflitos de classes e objetos, né, como a gente já viu aí na O3, tá? E também ele possibilita, né, o Command Base ter uma legibilidade melhor, porque a gente vai saber onde está cada coisa, cada classe, cada pecinha, entendeu? Então, diferentemente de um código, por exemplo, num arquivo só, onde eu teria que procurar em 300 linhas uma função de, digamos, disparar uma game piece, aqui no Command Base eu só tenho que buscar o sistema, ou melhor, o subsistema daquela coisa que eu quero, se é o braço, se é a drivetrain, né, ou seja, o chassi, enfim, os comandos de direção dele, né, ou o elevador. A gente vai ver isso agora. Tá? Então, como é que ele é dividido? Ele é dividido basicamente em subsistemas e comandos. Vamos falar primeiro de subsistemas para fazer sentido. O subsistema nada mais é do que o que controla como o componente do robô funciona. Como assim? O subsistema ele é basicamente assim: você tem vários subsistemas. Você tem um subsistema de braço, tá? Então vamos tentar desenhar um braço robótico aqui, tá? Desenhei aqui um braço. Então você tem aqui um braço robótico, aqueles braços que a gente vê em filme, né? Faz um C assim e tal. Pronto. Isso aqui é um conjunto todo, né? O robô é um conjunto, né? Ele tem a drivetrain, ele tem o elevador, ele tem o braço robótico dele. Então ele é um conjunto, né? O robô é o todo. E o subsistema, ele é basicamente ele é um sistema à parte, né? Tá dentro do todo, mas ele é uma coisa específica, né? Ele é algo abaixo, né? Ele não é o todo, ele é uma parte dele, né? E é isso que complementa. Então, por exemplo, um subsistema seria um braço, por exemplo, né? E basicamente o subsistema ele define o que o robô pode fazer dentro do command base. Então, por exemplo, aqui eu estou definindo o que esse braço pode fazer. Se ele pode se mexer para a direita, se ele pode se mexer para a esquerda, se ele pode girar em 180 graus, se ele pode pegar alguma coisa, eu defino isso. E o comando, né, ele é a ação realizada, né, que ela utiliza o subsistema para realizar determinada tarefa. Então, por exemplo, eu estou aqui com esse braço robótico, já defini ele. Ele tem dois motores, ele pode, ele pode girar 180 graus, ele pode ou então fazer ao contrário, 180 graus negativos, enfim. Mas para isso eu preciso realizar essa ação que eu pedi, né? Essa tarefa na verdade. E aí tem um comando. O comando é isso, ele realiza a ação, enquanto o subsistema só define o que aquilo pode fazer. Né? Então o comando ele basicamente obedece o que o subsistema manda para ele. É muito parecido com classe e objeto, né? Assim, o sentido, meio com analogia. A analogia que eu fiz para fazer sentido é basicamente o quê? O subsistema é o motor do carro e o comando é o motorista que aperta o acelerador, né? Que é o e pisa no acelerador. Então, ou seja, o subsistema possibilita fazer muitas coisas para o motorista, né? O subsistema sendo o motor, né? Ele possibilita que eu troque as marchas, que eu acelere, que eu desacelere o meu veículo, né? Tem tudo isso. Né? Enfim, foi a maneira que eu achei para falar disso. É só você associar como se fosse o carro, né? Cada subsistema ali, o motor, enfim, as outros subsistemas que compõem nesse sentido. Não sei se fez sentido, né? Obviamente que a analogia não foi 100% correta, mas foi a maneira que eu achei para mostrar. Vamos lá então. Subsistema define o que o robô pode fazer. O comando executa as ações que o subsistema define. Tá? Um subsistema não precisa de um comando, né? Isso é meio confuso, mas a gente vai entender na prática. Mas todo comando precisa de um subsistema. Então, ou seja, para o comando existir, para ele funcionar, ele tem que ter um subsistema. E aí um detalhe muito importante: um ou mais comandos não podem utilizar um mesmo subsistema ao mesmo tempo. Como assim?
Eu não posso ter dois comandos, por exemplo, o x e o y, usando o mesmo subsistema, né, o mesmo subsistema z, ao mesmo tempo. Entendeu? Eu posso pedir para o x usar o z, e depois o y usar o z, sem nenhum problema. Mas o que eu não posso é, ao mesmo tempo, pedir que esses dois comandos utilizem o mesmo subsistema. Isso vai causar um travamento do robô. Tá? E aí ele não vai fazer nada, e aí pior, pode ainda dar problema no robô e ele simplesmente parar. Beleza? Então, tinha explicado mais ou menos, é a mesma analogia, você envia dados na Drive Station, né, por meio dos controladores, isso se converte em sinais elétricos, que eles vão para o robô, e a partir disso ele executa uma ação. Mesma coisa na programação, né? Você manda um input, que seria a entrada de dados, e aí o algoritmo lá entende. Né? Então, por exemplo, se eu coloco lá, pressionar o botão A vai fazer com que dispare uma game piece, né? Isso vai ser transmitido para o robô como ação. Top? Então, ó, mostrar um pouco para vocês. Isso aqui é um exemplo de subsistema. Tá? Vou botar só sub aqui para a gente não ficar escrevendo muito. E aqui já é um comando. Tá? Então, é mais ou menos isso que está associado. Tá? Então, o comando tem que estar associado sempre a um subsistema. Beleza? E aqui eu mostrei mais ou menos como que fica a situação. Né? E aí a gente tem o gerenciador de comandos, que foi o que eu falei para vocês lá no início. Né? Onde eu falei que a gente não poderia ter dois comandos puxando do mesmo subsistema. Vamos supor que aqui ele puxasse ao mesmo tempo desse subsistema. Não ia dar certo, ia travar tudo, né, como eu expliquei, e ia dar um grande problema na arena. Bom, então é isso. A gente foi para a parte teórica, vamos agora para a parte prática. Nos vemos já já. Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso queridíssimo VS Code, tá? O VS Code que eu estou utilizando nessa aula 2025, né? Eu resolvi atualizar ele. Acredito que não tenha mudado muito, tá? Mas aí, por exemplo, vocês devem ter visto algumas mudanças em outras bibliotecas, né? Como da Heavy, como da CTRE, que aí a gente pode falar disso em outro momento, né? Ensinando a instalar essas respectivas bibliotecas. Beleza? Vamos lá então. Vamos brincar aqui um pouco, tá? Estamos aqui no VS Code padrão, como sempre. Você vai apertar o seu F1 e vai fazer aquele mesmo processo que a gente fez na aula anterior, que é Create a New Project. Aqui, ó, da Perib, tá? E bom, dentro dessa parte de criação, a gente vai selecionar o tipo de projeto, vai selecionar dessa vez template, vai em Java e vai procurar Command Robot, tá? Vamos iniciar com essa daqui que é mais simples. Página do projeto, já selecionei aqui. O nome do projeto vai ser Command. Vou botar só Command, tá? Número da equipe 999. Não sei se existe uma equipe com esse número, mas tá aí. Vou botar o Enable Desktop Support, tá? Vamos gerar o projeto. Yes. E vamos ver se vai demorar. Se demorar muito, a gente vai esperar aqui e eu volto quando tiver ajeitado, tá? Mesmo padrão de sempre, tá? Não mudou muita coisa, né? Pelo visto aqui. Ó, mesma estrutura de projetos, né? Até o momento. Tá? Então é isso. Quando finalizar aqui a questão do terminal, eu volto para mostrar para vocês. Fala pessoal, voltamos aqui. Estamos aqui com o nosso projeto em Command Base. E aí vamos lá, vamos se atentar e vamos entender como é que funciona isso aqui. Bom, nós temos aqui uma estrutura muito parecida com o que a gente viu anteriormente, só que aí é que está o detalhe. Se a gente vir na pasta Java, agora nós temos muito mais pastas e muito mais classes. Vamos investigar tudo isso, tá? A Robot Java que a gente conhecia, por exemplo, ela está diferente, né? Ó, tem algumas coisas aqui, ó, tem a questão do gerenciamento de comandos, tem uma coisa ou outra aqui, né? E aí tá estranho, né? E tem essa classe Robot Container que talvez a gente já tenha visto, mas ela tá bem diferente, né? Tem, ó, comando no seu comando de Xbox, comando de direção, bem diferente do que a gente está acostumado, né? Mas vamos lá. Basicamente a estrutura permanece a mesma, mas a questão que a gente vai mudar aqui, que a gente vai alterar, a gente vai trabalhar com as seguintes classes. Robot Container, que aqui sim é o que seria a nossa classe Robot antigamente. Vamos trabalhar com a classe Constantes e vamos trabalhar com as pastas Subsystem e Commands. Tá? Poderia também adicionar uma pasta Autos, né, caso você quisesse criar vários autônomos. Tá? Mas isso fica para outro momento. Ok? Então vamos nessa. Vamos lá. Basicamente, vamos para um subsistema. Aqui ele botou um exemplo, tá?
mas eu vou construir um subsistema com vocês para vocês entenderem o processo de criação. Vamos criar o subsistema mais básico que a gente pode pensar, que seria um drive subsystem, tá? O drive subsystem, o clássico, né, que é para a questão da drivetrain, tá? Então quando você criar, ele vai criar como estrutura normal de classe, você vai vir aqui e você vai colocar extends subsystem base, tá? E aí vai importar aqui automaticamente. Isso aqui é essencial, tá? E aí, galera, vai entrar um conceito do Java que é muito interessante dentro dos subsistemas, que é o construtor, tá? Mas antes vamos definir primeiro os motores e vamos definir todo o processo. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa definir é a questão dos motores, né? Infelizmente aqui eu não estou com a biblioteca da Heavy, então nós vamos ter que escolher algum aqui que funcione de forma interessante. Vou chamar o Victor SP, tá? Não é o ideal, mas vamos chamar ele aqui. mLeft_leader, tá? E nesse aqui processo eu vou acelerar um pouquinho para a gente não perder tempo, tá? Então vou fazer alguns atalhos aqui que podem assustar vocês, tá? Aqui padrão, vamos criar aqui um follower, tá? Eu gosto muito dessa nomenclatura, tá? De leader e follower, tá? Eu acho que é uma nomenclatura muito interessante para você colocar no seu código, tá? Porque muitas equipes já utilizam isso, né? E isso é um detalhe que eu acho que não deixei claro do Command Base, tá? Isso é um padrão para a maioria das equipes do mundo, tá? Então isso aqui não é uma coisa que eu tirei do bolso, tá? A maioria das equipes usa isso e elas estão acostumadas com esse padrão, tá? Então aqui criamos 4 motores, tá? E agora a gente vai entrar num processo essencial, que é o construtor, que você vai fazer com o public e vai colocar o nome da sua classe, tá? Por meio do construtor, né, por meio do construtor, e aqui eu acabei errando nesse processo, tá? Aqui, diferentemente como a gente fazia lá atrás, naquele modelo que a gente fazia em um arquivo só, a gente declarava tudo aqui, né? Só que na verdade a gente não vai declarar isso aqui. Aqui nós vamos simplesmente colocar ponto e vírgula, certo? Deixa eu acelerar aqui o processo. Colocar ponto e vírgula, e esses valores eles vão ser chamados aqui, ó. Então a gente coloca mLeft_leader, certo? E aí já pega esse valor aqui, e associa para cá, certo? Mesma coisa aqui, mLeft_follower, que ele vai ser igual ao Victor SPX da porta 2, tá? O mWrite_leader, que vai ser igual a 1 new, vou escrever aqui rapidinho, vai ser 3, e o mWrite_follower, que vai ser igual a Victor SPX 4, tá? Beleza, eu vou apagar esses dados aqui, ó. Já apaga isso aqui. A gente vai deixar assim, certo? Mesmo nomenclatura de sempre, né? Um private final. Acredito que seja essencial aqui pra gente. Vejamos. Ainda está funcionando, não é isso? Perfeito. Tá? Vamos tirar essa nomenclatura por enquanto. Vamos trabalhar assim, tá? Você pode utilizar dessa forma, tá? O ideal é você pode colocar como private, né? O construtor ele permite esse acesso de questão de controladores, certo? Então a maioria da nomenclatura serve private, ó. Deixa eu puxar aqui para vocês. Vamos ver se aqui ele trata de variáveis. Aqui ele não tratou de variáveis, ó. Mas alguns subsistemas, como a gente vai ver depois quando a gente fizer análise de código, né, que vai ser a última aula para fechar esse curso, depois da parte 2 da questão de comandos e subsystem, creio eu, a gente vai ver, analisar o código e entender algumas coisas, tá, que as equipes utilizam. Mas enfim, voltando para cá, basicamente o que nós temos aqui é o seguinte: nós temos aqui 4 motores, certo? 4 controladores. E aqui esse construtor é uma forma da gente fazer com que isso seja acessível ao comando que a gente vai criar lá na frente. Então, por enquanto, vamos criar aqui uma função, tá? Uma public void arcade drive. Lembra do arcade drive que a gente falou bem nas aulas passadas? Pois é, ele está aqui de volta e a gente vai ter que utilizar ele para continuar pilotando o nosso robô. Então vamos chamar também o nosso queridíssimo differential drive, tá? E aqui a gente vai chamar ele de mDrive, tá? É uma nomenclatura também muito utilizada, então não vejo por que não utilizar. Mesmo processo, você vai fazer aqui e vai chamar ele no construtor, tá? mDrive igual a new
differential drive, certo? Vou chamar aqui nessa 2, tá? Eu acho que é o ideal. E eu vou chamar o write leader, tá? Ponto e vírgula. Pronto, temos aqui o M-Drive. E dentro desse acesso M-Drive nós chamamos o Arcade Drive, queridíssimo Arcade Drive, que a gente vai fazer. E aí, por exemplo, a gente pode passar um double X speed, certo? E aqui um double Z rotation. Como eu expliquei na aula de funções, isso são parâmetros, né? São valores que tu passa pela função. Então, por exemplo, é parecido com aquela questão da matemática, né? F de x e tudo mais. Se a gente pegar um exemplo mais simples, por exemplo, uma função, digamos, acelerar. Uma função acelerar ela tem uma velocidade que ela quase nunca é fixa, né? Ela vai mudando. Então, esse parâmetro faz com que isso seja uma coisa variável, uma coisa que mude. Né? Não sei se fez sentido. Mas enfim, está aqui. E eu vou chamar esses parâmetros aqui. Tá? E aqui nós já temos basicamente um subsistema de drive montado. Vamos para a parte de comandos agora. A gente vai vir aqui e vai criar um comando drive. Né? Basicamente é o único comando que a gente pode pensar aqui no momento. Certo? E aí basicamente nós vamos importar o nosso queridíssimo drive subsystem. Mas antes nós temos que fazer a extensão da parte dos comandos. Certo? E aqui nós vamos trabalhar com isso. Está representando a ação completa, tá? Você pode até olhar outras aqui, ó. Certo? E aí vamos lá então. A gente vai colocar um override public void, ou melhor, public void initialize, certo? A gente vai ter uma public void override de novo aqui, né? Public void, perdão, public void execute, certo? E nós vamos ter override public void, salvo me engano é finish, não, perdão, end, tá? Função end, tá? Não. Vamos conferir aqui então, tá? A gente tem um exemplozinho aqui para mostrar pra gente. Função end, só que ela tem um boolean, tá? Ela tem um boolean interrupt, tá? Ela tem um parâmetro boolean interrupt. E também tem essa outra funçãozinha aqui que é legal, ó, isFinish, tá? Vamos puxar pra cá. Beleza, cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos explicar, vamos entender porque que existe esses métodos dessa classe, tá? Basicamente, o initialize ele executa uma vez e pronto. Então, por exemplo, executou uma única vez e pronto, acabou. O execute vai ficar repetindo até o momento que enquanto esse comando existir aqui estivesse rodando, ele vai rodar também. Então, um loop, entendeu? Então, ele vai ficar sempre ali rodando. E nós temos o end, tá? Que é o comando que vai finalizar esse processo, tá? Então, para a gente não se estender muito aqui, né? A gente vai parar por aqui e na próxima aula eu volto mostrando como que a gente faz a questão do command. Então é isso, um abraço, valeu!